Olá pessoal, quero cumprimentar a todas as pessoas que terão a oportunidade de assistir a este vídeo e quero também cumprimentar a professora Natália pela iniciativa de nesta semana proporcionar aos seus contatos, aos amigos, amigas, enfim, a todas as pessoas que assim desejarem, este conteúdo sobre a encíclica do Papa Francisco, que recebeu o nome de Laudato Si. Eu fiquei responsável, fui convidado para falar um pouquinho sobre o terceiro capítulo dessa encíclica. No entanto, antes eu gostaria de compartilhar algumas informações gerais. Não sei se já foram compartilhadas, mas entendo que são interessantes para percebermos a importância desta encíclica do Papa Francisco neste contexto que nós estamos vivendo. Bom, algumas coisas chamaram muita atenção dos teólogos, dos filósofos, dos intelectuais de modo geral, não só aqueles que estão dentro da igreja ou dentro das tradições religiosas, mas do mundo inteiro. A primeira questão que chama atenção está no nome. O Papa Francisco, diferentemente do que normalmente se era o costume, dá o nome à encíclica não uma expressão latina. Os documentos do Vaticano, normalmente, eles saem oficialmente com o nome em latim, que é a língua oficial do Vaticano. É o caso, por exemplo, da Evangelii Nuntiandi, do Papa Beato Paulo VI, que significa o anúncio do Evangelho. É o caso da Evangelii Gaudium, do próprio Papa Francisco, que significa a alegria do Evangelho. É o caso da Amoris Laetitia, que significa a alegria do amor. É o caso da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, que significa Cristo vive. No entanto, o título da encíclica do Papa Francisco é Laudato Si, que é, digamos assim, um italiano mais primitivo, um italiano que era expresso sobretudo na região da Úmbria, onde se localiza a cidade de Assis, que é a cidade de Francisco. Então essa é a primeira característica que mostra uma ruptura em relação a outros documentos. Posteriores a Laudato Si, já tivemos outros documentos do próprio Papa Francisco, mas que foi mantida essa tradição dos textos, ou dos títulos, melhor dizendo, em latim. Essa é uma coisa interessante porque mostra essa atenção, essa sensibilidade do Papa Francisco com relação a Francisco de Assis, que é inspiração para o seu nome de pontificado e, ao mesmo tempo, é inspiração para o seu modelo eclesial e o seu modelo de vida. Daí que uma encíclica sobre ecologia, e outra coisa que é importante dizermos, que a encíclica é o documento magisterial mais importante que existe. Existem outras formas. Existem exortações apostólicas, cartas, mas a encíclica significa um documento que tem um conteúdo profundamente relevante e que se encaixa dentro de uma tradição muito antiga da própria igreja. Pois bem, a Laudato Si, ela está dentro daquilo que nós dizemos do ensino social da igreja. Existem muitas encíclicas que têm esse chamado dinamismo social, faz parte do que alguns chamam de doutrina social ou faz parte também daquilo que muitos chamam de ensino social da igreja. Esta dinâmica que a igreja tem também de oferecer a todas as pessoas, mulheres, homens de boa vontade, em diversos momentos da história, exatamente esse processo que nós temos de reflexão. É uma forma de contribuir a partir da missão da igreja, que, como diz o Beato Paulo VI, é perita em humanidade e também pode oferecer reflexões. Um outro aspecto que nós temos muito interessante é que a Laudato Si, ela traz consigo uma série de citações que não são de autores necessariamente religiosos, autores que não são necessariamente católicos. Portanto, nós temos citações na encíclica de teólogos, temos também de filósofos e diversos intelectuais, cientistas. Inclusive, há um fato muito interessante, que eu não sei se vocês sabem,
o Papa Francisco cita um padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin foi um padre que viveu na segunda metade do século XX e ele teve contribuições muito grandiosas nesta relação da ciência e da religião. Ele teve uma contribuição muito grande, sobretudo na contemplação, na reflexão sobre o universo. Portanto, ele tem algumas obras que estão relacionadas com aquilo que nós chamamos a cosmologia. Então, Teilhard de Chardin foi um padre que, inclusive para o seu tempo, tinha um pensamento muito avançado. Por isso mesmo, a própria igreja não permitiu que as suas obras fossem publicadas. Elas só vieram a público depois do seu falecimento, porque uma de suas sobrinhas, ela teve então essa iniciativa de publicar. E o Papa Francisco faz a citação do Teilhard de Chardin. São algumas características, né, desta encíclica que foi muito bem recebida por todos no mundo. Um fato curioso que, quando o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, ele enviou ao Congresso uma série de medidas com o desejo de reduzir no país a questão ambiental, a questão da poluição ambiental. E ele coloca como um dos pontos fundamentais para isso, um dos argumentos fundamentais, a própria encíclica do Papa Francisco. Então, só aí nós observamos como essa encíclica ela tem assim, uma relevância, uma pertinência, e que vale a pena ser lida uma vez, duas vezes, meditada, acolhida, de tal modo que nós consigamos descobrir verdadeiramente o sentido profundo desta mensagem do Papa Francisco para os nossos dias. Com relação ao capítulo 3, cujo título é A Raiz Humana da Crise Ecológica, o próprio título já indica o que nós teremos. Eu quero compartilhar aqui algumas reflexões muito simples e introdutórias, porque o desejo é que vocês sintam-se convidados a ler o capítulo. Então, não vou aqui apresentar uma descrição minuciosa, até porque é um vídeo curto, mas o meu desejo é mostrar assim, o que vai ser encontrado, o que o leitor encontrará nesse terceiro capítulo. Bom, a gente conhece muito esta expressão, né? Ir à raiz do problema, né? É preciso ir à raiz do problema. Nós dizemos isso muitas vezes. O que o Papa quer nesse capítulo, a meu ver, é exatamente isso, oferecer algumas reflexões que mostram qual é a raiz humana da crise ecológica que nós vivemos. Então, ele começa com uma afirmação bastante interessante, que está lá no número 101, quando ele diz assim: para nada serviria descrever os sintomas se não reconhecêssemos a raiz humana da crise ecológica. Então, nos capítulos anteriores, ele já fez uma descrição da situação, da conjuntura que nós vivemos enquanto humanidade em relação à própria ecologia. E, ao mesmo tempo, no capítulo 2, fala sobre o evangelho da criação, mostra a boa notícia de Deus para a criação. Enfim, nesse terceiro capítulo, ele quer pensar um pouco na causa mais profunda, aquela que está na raiz, ou seja, aquela que, uma vez estando doente, adoece toda a planta, adoece toda a árvore, né? Uma raiz doente adoece toda a árvore. Um dente que tem a raiz doente adoece todo o dente. Então, ele começa exatamente trazendo um pouco essa reflexão. E aí, de maneira muito acertada e muito objetiva, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar exatamente que a grande questão, para ele é o centro, é o que está na raiz de toda essa crise ecológica, é o que ele vai chamar do paradigma tecnocrático dominante, né? Bom, e aí ele entra no texto, o capítulo está organizado em 3 partes, né, sendo que a última parte ela tem 3 tópicos. A primeira parte é tecnologia, criatividade e poder.
A segunda parte, a globalização do paradigma tecnocrático. E a terceira parte, crise do antropocentrismo moderno e suas consequências. E aí temos 3 tópicos: o relativismo prático, a necessidade de defender o trabalho e, por fim, a inovação biológica a partir da pesquisa. Bom, talvez essa expressão, para muitas pessoas, seja um tanto quanto desconhecida, um tanto quanto confusa. Então, o que significa, em linhas gerais, paradigma tecnocrático dominante? Bom, podemos aqui entender que paradigma é uma espécie de modo como nós enxergamos a vida. Cada um de nós se insere dentro de um paradigma, de uma cosmovisão, de uma forma de entender o mundo, né? Na nossa cabeça, na nossa mente, existe uma série de operações lógicas que nos permitem, então, compreender uma série de questões. Pois bem, esse paradigma tecnocrático, então a palavra tecnocrático, ela vem de uma junção de tecné, pode também ser colocado como tecnologia, como técnica, e kratia, que vem do poder. Então, é o poder da tecnologia, né? E aí, qual que é a questão do Papa Francisco, já entrando um pouco? Primeiro, o Papa louva a tecnologia. A Igreja, desde o Vaticano II, fez as pazes, de certo modo, digamos assim, com toda a ciência, no sentido de louvar as coisas bonitas que nós temos. Hoje nós vivemos, evidentemente, uma série de desenvolvimentos, nós conseguimos estar melhor, muitas vezes, nesse mundo em vista das invenções, e tudo isso, claro, tem muito a ver com a tecnologia. Então, a tecnologia por si, ela é uma expressão da graça que Deus nos concede de criatividade, né? Vejamos tudo isso que nós temos. Por exemplo, o fato de estarmos aqui conversando dessa forma é fruto de uma tecnologia humana. Há tempos passados, nós não imaginaríamos que seria possível fazer isso aqui, que nós estamos fazendo. Então, no primeiro aspecto, o Papa louva e bendiz e expressa a gratidão por todo o bem que a tecnologia faz. No entanto, esse paradigma, ou seja, há uma forma de enxergar a tecnologia que faz com que ela saia, de certo modo, de um equilíbrio da vida humana, e aí isso se transforma num grande desafio, porque é como se então disséssemos assim: tem poder quem tem tecnologia. E não é a tecnologia no sentido de ter o bem tecnológico, mas a capacidade de produzir este bem e de ter este bem em suas mãos. E isso traz uma desigualdade, uma diferença entre as pessoas. E a questão que o Papa ainda vai colocar é que o grande problema, além disso tudo, é o fato de esse poder estar na mão de poucas pessoas. Apesar de estar na mão de poucas pessoas, ele é profundamente dominante. Ele cita, por exemplo, a questão nuclear. Evidentemente que as pesquisas nucleares, elas são muito importantes para várias áreas da vida humana. No entanto, a manipulação nuclear para fins de guerra, entre aspas, de proteção e de segurança dos países, acarretou a fabricação das bombas nucleares, que foram, responsáveis por uma série de mortes em pleno século XX, como nós sabemos bem pela história. Bom, nesse sentido, então, o Papa se preocupa com esse modelo, digamos assim, em que a tecnologia, na mão de poucas pessoas, faz que tudo no mundo seja uma espécie de objeto que pode ser usado da maneira que essas pessoas querem. É como se nós colocássemos o mundo nas mãos de uma criança que, sem consciência, mexe com ele para lá e para cá. E aí tudo se torna objeto na mão dessas pessoas. Então o Papa chama atenção para isso. E há um outro problema, porque esse modelo, esse paradigma tecnocrático, ele está de tal modo difundido que ele está numa perspectiva globalizante, por isso mesmo dominante. E diante da dominação desse paradigma, dificilmente outras formas
de compreensão, ou seja, outras formas de paradigma, podem conviver, correlacionar, como, por exemplo, o modo como muitas tribos africanas concebem o mundo, o modo como os nossos povos indígenas concebem o mundo. Enfim, o grande problema para o Papa Francisco está exatamente nisso. Primeiro, ou seja, a criatividade, aliás, a tecnologia tem algo de bom, expressa a criatividade humana, mas tem um desafio quando muitas pessoas buscam nela uma forma de poder e, evidentemente, com poder, a forma de também dominar os outros, dominar as outras nações, dominar outros povos. Depois, a questão fundamental que é o centro dessa globalização desse poder, ou desse modelo tecnocrático, ou seja, que confere poder a quem tem a posse da tecnologia, da capacidade de produção tecnológica, e aí, ao mesmo tempo, e aí assim também vou encerrando, um outro aspecto que está na crise desse antropocentrismo moderno, ou seja, o antropocentrismo, a pessoa humana, ela deixa de estar no centro, ela deixa de ser o fim último e passa a ser meramente um meio. Daí então que, nesse sentido, a própria vida, ou seja, o próprio sistema humano, o próprio sistema ecológico, ele se desestrutura e cai em algo que logo no início o Papa vai falar, numa espécie de desorganização, desorientação do plano fundamental para o qual nós fomos criados. Bom, como eu disse, é apenas uma introdução, um convite para que vocês possam aprofundar mais neste debate, aprofundar mais na leitura do capítulo, e eu espero que ajude e inspire a todos e a todas. Um forte abraço e até mais.